Boa noite, pessoal, tudo bem? Estamos ao vivo. Hoje é domingo, dia 25 de janeiro de 2026. Desculpem o atraso. Eu acho que eu fui puxado para o mundo invertido pelos Vecna e o Sandman ao mesmo tempo. Então, hoje estamos com este tema com o professor, educador corporativo e mentor de líderes, Alex Arcanjo. É uma honra tê-lo aqui hoje. Ele já está na área. Boa noite, professor. A crise de líderes, de lideranças, né? Um tema importante, caro, muitas vezes distorcido no horizonte de consciência do nosso imaginário. E hoje o professor Alex Arcanjo, que também lá no seu site, onde ele divulga a Arcanjo Academy, ele tem um e-book, O Aprendiz que se Tornou Líder. Então vale a pena conferir. Ao longo dos próximos dias eu vou estar disponibilizando o link lá onde está o e-book. Ele vai estar conosco. Que alegria tê-lo aqui. O professor Alex Arcanjo demonstra uma seriedade e uma serenidade naquilo que faz. Que alegria. Boa noite, professor Alex. Boa noite, meu Está caro me ouvindo bem? Saulo. Tudo bem? Tá me vendo, ouvindo bem aí? Sim, que honra. Eu peço desculpa, estava brincando aí, fazendo um comentário de brincadeira. Eu fui pego pelo, para quem entende a referência aí, pelo Demogorgon, Vecna e pelo Sandman, né? O Homem das Sombras, dos Sonhos. E fui levado Aham. para o mundo invertido, homem. Isso nunca me aconteceu. Estou até um pouco Significa que zonzo. você descansou bem hoje, é? Eu gastei bastante energia com a mente, né? Mas então, assim, é uma honra, professor, tê-lo aqui no Furo do Alfinete, um projeto que se iniciou no ano passado, depois que eu me formei, iniciei, na verdade, já no início da formação em terapeutas. Essa temática nos é muito cara, tendo em vista que muitas vezes o nosso horizonte de consciência está um pouco manchado e, por que não, até às vezes poluído com tantos ruídos sobre o que é essa tal de liderança, né? Então, antes de a gente poder dar início, professor, eu quero já de antemão, né, agradecê-lo pela disponibilidade e pedir mais uma vez perdão e desculpe aí Sem pelo problema. imprevisto e fazer uma introdução para quem está chegando, para que as pessoas possam entender, né, a seriedade, a serenidade em relação a essa temática que dentro do projeto ela também é importante, tendo em vista que quando se fala de liderança, nós não estamos falando naquele arquetipo, né? Onde as pessoas muitas vezes veem de forma idealizada, mas a liderança, quando começa já no âmbito individual da nossa vida e vai se estendendo para outras áreas, para que as pessoas possam perceber que isso não é algo distante ou idealizado, mas é uma realidade que se faz presente, né, na nossa vida. Com certeza. Esta live, então, professor, essa live ela nasce de uma inquietação real. Fala-se muito em liderança, mas experimenta-se pouco essa liderança verdadeira, né? O que está em crise não é apenas a ocupação de cargos, mas a formação do homem que governa, né? Do pai que conduz, do gestor que decide, do educador que orienta. Nosso propósito hoje é nomear esta crise, ordenar o conceito de liderança e retornar às bases que sustentam o líder maduro. Partiremos de uma pergunta decisiva: o que é, afinal, liderar? Ao longo da conversa, buscaremos distinguir técnica de virtude, influência de autoridade, resultado de bem comum, à luz da tradição, especialmente da filosofia clássica, como em Aristóteles, e da experiência prática do professor Alex Arcanjo. Queremos oferecer um caminho de formação integral, ainda que num curto espaço de tempo, né, tendo um vislumbre, né, que vá além de métodos e alcance a alma da liderança, até porque quando se fala, né, o mentor, essa parte de liderança se banaliza muito por causa dessa onda de coach que também ficou um pouco banalizado, né, no Uhum. horizonte das pessoas. Então seja muito bem-vindo, professor, ao projeto Furo do Alfinete. Reitero a alegria e a honra de tê-lo aqui nessa noite. A honra é minha, viu? Muito obrigado mais uma vez por essa hospitalidade e falar desse tema aí que está na boca de todo mundo, mas muitas vezes se confunde, né? Principalmente pela sua definição, quando nós conversamos por mensagens, nós falamos sobre a questão da definição que é crucial, porque se você tem a definição incorreta, né, você já tem esse termo incorreto, a premissa
equivocada, as conclusões tendem a ser desastrosas, né? Dentro dessa jornada de formação que eu dou já com a minha empresa há um bom tempo, e principalmente em empresas familiares, a gente observa que os autores best-sellers, aí você vai pegar desde os clássicos Peter Drucker, você vai passar por Stephen Covey, James Hunter lá do Monge Executivo, todos esses livros considerados de autoajuda, cada mestre, cada professor, cada autor ali tem uma definição diferente de liderança. Então, parece que nós estamos falando de um mesmo conceito, mas olhando de maneiras diferentes, tentando acertar naquele alvo. Peter Drucker, por exemplo, ele diz que liderança é ter seguidores. Faz sentido. E você vê Stephen Covey, do autor dos 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes, ele diz que o líder é aquele que comunica o valor de uma pessoa de modo tão claro que a pessoa vê aquele valor em si mesma. Então você vê que ele vai para o lance da comunicação, que o líder tem que ser eficaz nisso. E James Hunter diz que é a habilidade de influenciar pessoas para atingir um bem comum. E estudando os clássicos, né, indo lá para Aristóteles, Santo Tomás de Aquino e Companhia Limitada, nos clássicos, tem um livro de Santo Tomás que se chama Do Reino, em que ele está dando ali, por volta do ano 1200, final do 1200 e pouco, ele escreve os conselhos que ele dá para um príncipe, por isso que chama-se Do Reino. É o livro que, se Maquiavel tivesse lido, ele não teria escrito aquelas besteiras, entendeu? Aquele monte de equívoco lá que ele faz, né? Que os fins justificam os meios. Então, se tivesse lido esse livro, já não teria... Quando alguém fala, professor, mas e a questão lá do Maquiavel, como é que você vê? Ó, leia Do Reino de Santo Tomás e depois você mesmo conclui, né? Quando eu tenho pouco tempo para afirmar alguma coisa. Então, Santo Tomás, ele define liderança como sendo a condução, conduzir as pessoas convenientemente ao seu devido fim. Então, observe que nessa definição você tem que ter uma clareza teleológica, ou seja, você tem que saber muito bem a finalidade das coisas para que você conduza as pessoas para aquele fim. Então, no meu trabalho como consultor, por exemplo, às vezes a gente entra numa empresa, tem uma crise de qualidade e a gente vai fazer qual trabalho? Ajudar aquele gestor a concluir o fim. Qual é a finalidade? Que todos os produtos saiam com qualidade. Você sabe me dizer, Hugo, se está saindo com algum ruído para você aqui no meu áudio? Não, está tudo ok? Beleza. Só porque para mim aqui está dando um zunidinho, mas acho que é só a questão mecânica aqui. Enfim, então, por exemplo, o cara da logística, qual é a finalidade? Ele tem que entregar no prazo. Então, o pessoal fala assim, eu queria um diagnóstico da minha empresa. Muito simples. Chama o cara da logística. Quantas das entregas estão sendo realizadas no prazo? Me dá o número. Você já tem o diagnóstico. Quantos produtos terminam com qualidade, sem qualidade? Você já tem o diagnóstico. O cara da produção tem que produzir quantas toneladas? Quantos produtos? Sai quantos produzidos por dia? Está produzindo pouco? Não está cumprindo a finalidade. O cara das vendas, qual é a finalidade dele? Vender. Não está vendendo? Mas por que ele não está vendendo? Aí você vai buscando as causas. Parece fácil de falar, e mas o ponto é conseguir, como um maestro, a harmonia das ações humanas para conseguir o mesmo fim. Esse é o grande trabalho do líder, é o que dá dor de cabeça. Mas se ele não tiver essa definição clara em mente, que ele tem que ter essa finalidade, e nada é mais importante do que essa finalidade, nós não vamos conseguir resolver o problema. Muitas vezes o líder se distrai, ele fica preocupado com a questão política, de agradar um, de agradar o outro, ele fica mais preocupado em manter o emprego do que fazer a coisa certa. Alex, eu fiz a coisa certa na minha empresa lá, onde eu trabalho, e eu fui punido por isso. Já aconteceu de um aluno me perguntar, falou, olha, aquela empresa não é um lugar para você. Tem uma empresa que certamente está querendo alguém com o seu perfil. Então, esse é o primeiro ponto. A liderança é conduzir, e essa palavra vem do latim, né? Dux, dux é guia, líder. Então, conduzir. Então, dux vem de guia. Dux vem da palavra, dux vem para o português como duque, né? Por isso você fala que aquele cara era o duque lá, ele era o guia, o líder daquele lugar.
Dessa palavra dux também vem ducere, docere, né? Que seria docente ou ex ducere. Educação é aquele que guia para fora. Educação é aquele que guia para fora. Então, o tempo todo o trabalho do líder é conduzir, ou seja, não é nem aduzir, nem abduzir, é conduzir. Então, você vai guiar junto, conduzir, guiar junto, a pessoa para um fim adequado, o fim pertinente, o fim que é o correto. E hoje, quando você fala que há um fim correto, as pessoas, num mundo relativista, já acham que isso é um problema, porque ele acha que tem a verdade dele e tem que respeitar a verdade do outro. E se cada um tem a sua verdade, nós sabemos que isso não é verdade. Esse é um dos primeiros conceitos que eu ajudo nas formações a orientar. Olha, se você é um cético, você acredita que não há verdade alguma. Se você é um relativista, você acha que você tem a sua verdade e que o outro tem a dele. Se você é um pragmático, você acha que a única coisa que importa é o que é útil. Então, nós vamos quebrando isso aos poucos para a pessoa conseguir chegar no ponto da verdade, que a finalidade para o homem, qual é a verdade sobre a qualidade, qual é a verdade sobre a logística, qual é a verdade, não importa o departamento ali, você tem que primeiro saber o que é de verdade a finalidade da coisa para você não errar e trabalhar com toda a energia em função disso. Daí também, Hugo, vem o primeiro ponto que eu falo para os meus clientes. Nós vamos criar uma cultura da verdade aqui, né? Uma cultura da verdade. As pessoas não podem se sentir constrangidas para poder falar dos problemas reais, mesmo que aquilo vai bater num departamento e vai mostrar uma falha. Eu sempre digo o seguinte: seja sempre gentil e respeitoso com as pessoas, mas implacável com os processos. Então, a falha está sempre no processo. Ah, mas foi a pessoa que fez. Mas o processo estava errado. Então, seja implacável. Olha, amigo, não é dessa forma que é feito, observe e tal. Tenta ajudar, tenta reeducar, tenta refinar o processo. Mas se a pessoa não quer melhorar, se sente constrangida em ouvir a verdade, ou ofendida, magoada, então ainda a pessoa não tem a maturidade para isso. Até aproveitando esse ponto, Hugo, eu faço aqui um outro paralelo que eu preparei aqui no meu rascunho para falar contigo aqui, com a nossa audiência. Eu faço um paralelo também de uma colocação de Santo Tomás de Aquino. Ele diz que o papel do filósofo são 4. O papel do filósofo é contemplar a verdade, ordenar todas as coisas, apontar os erros e julgar os princípios. E aí eu faço um paralelo com a liderança. Então, geralmente, o trabalho que eu faço é implementar uma cultura da verdade, ordenar todas as coisas, apontar os erros e aplicar os princípios. Então, para isso, eu preciso entender o que é verdade, qual é a finalidade das coisas. Eu preciso entender que há uma ordem, há uma hierarquia natural das coisas. Um líder que não aponta o erro o tempo todo nos processos ou nas condutas, ele não está liderando, ele não está conduzindo, ele não está refinando, ele não está aperfeiçoando, não está educando. Ele simplesmente está no cargo dele e ele quer ganhar o salário dele e ficar ali. Se o líder não está desenvolvendo a equipe, não está liderando. Então, e por último, ele tem que aplicar os princípios. Mas se ele não conhece os princípios, como é que ele vai aplicar? Então, se eu pudesse resumir o meu trabalho, eu digo que eu fiz um paralelo dessa citação de São Tomás, que é aplicada à liderança. Então, nós temos que, primeiro, entender como que se chega numa cultura da verdade para que todos busquem a solução dos problemas sem constrangimento, falando a verdade nua e crua. Segundo, ordenar todas as coisas. Pensa numa empresa, né? Eu sempre digo que é como ficar em forma. É fácil de falar, fácil de entender, mas difícil de fazer, né? Todo mundo sabe que para ter um abdômen tanquinho, tem que fazer dieta, exercício, mas é fácil de entender, fácil de falar, mas difícil de fazer. É a mesma coisa na empresa, né? Você tem uma empresa, a empresa presta algum serviço ou produto que ela vende, então ela tem que vender, tem que produzir, tem que checar se está com qualidade, tem que entregar no cliente e o cliente fica feliz. É uma ordem natural das coisas. Agora, existe aquele princípio da termodinâmica, né, que é a entropia, tudo tende a se desfazer, né, se você não mantém a ordem. O corpo é assim, uma casa é assim, uma floresta é assim, um jardim é assim, uma empresa também é assim. Então, o líder é exatamente aquela pessoa que aglutina isso como um maestro, né?
Ele vai ali ordenar as coisas. Daí vem a virtude da ordem, né? A virtude da ordem, como dizia, se não me engano, me esqueci, me fugiu o autor agora, a virtude da ordem é aquela que quando está presente ninguém a percebe, mas quando ela falta todo mundo fica bravo, entendeu? Tá tudo ordenado, então não fez mais que obrigação. Agora, quando está bagunçado, todo mundo se arrepia. Então, a virtude da ordem é assim: o líder ele tem que ser aquele que o tempo todo está querendo a ordem extraordinária, a ordem perfeita, a ordem do jeito que deve ser a coisa. O maestro ele faz isso o tempo todo. Quando nós assistimos uma orquestra, nós não vemos as horas e horas e horas de correção, de treinamento que o maestro ali performou. E um líder, seja ele um pai. O que um pai? Eu sempre quando eu estou dando treinamento ou dando as minhas aulas, eu digo: o que é um bom pai? Um bom pai é aquele que corrige o filho o tempo todo. Agora, às vezes, você vai no supermercado, você vê lá as crianças lá, o pai e a mãe não corrigem o filho. Aí depois, quando o filho está adolescente, eles falam: eu não sei onde errei. Você não apontou os erros. Então, isso é o que as empresas chamam de feedback, né? E fica uma dica aqui para aquela galera que quer dar um feedback mais simples. Feedback da melhor maneira possível. Feedback, meu caro Hugo, são só 3 coisas, né? 3. Você vai dizer para a pessoa que ela deve continuar, parar e começar, só isso. Você vai chamar a pessoa e vai dizer: fulano, você faz isso aqui muito bem, você atende o cliente dessa forma muito bem, eu vejo que você trata seus colegas assim, eu vejo que você bate as metas com frequência, tudo isso. Você é virtuoso, você chega no horário, você trata as pessoas com respeito, você sempre fala a verdade, continue assim. Primeiro. Segundo, tem coisas que ele faz que não são boas, você vai corrigir. Olha, quando você fala palavrão para algumas pessoas, nem todas as pessoas entendem que o bom humor ou não entendem, às vezes, a sua fúria. Então, isso precisa parar. E por último, começar. Tem coisas que ele nem começou a fazer ainda, né? Então, ele deveria começar. Olha, você disse que ia fazer o projeto tal, eu não vi o começo dele ainda, não vi uma apresentação. Você precisa apresentar e dar start nisso daí. Ou você disse que ia ler tal livro, eu comentei com você outro dia, você disse que não está lendo. Você pediu para mim indicação para evoluir na carreira. Precisa ler. Comece a ler ele, que vai ajudar você a se desenvolver. Então, o líder o tempo todo está apontando os erros, está ordenando as coisas, está usando como pano de fundo a verdade e está tentando aplicar os princípios. Princípios são leis universais, atemporais, objetivas e governantes. Existem essas leis eternas, existem essas leis naturais e existem essas leis humanas, nos particulares. O líder ele tem que buscar entender isso. Por isso que eu digo que uma formação de coach, uma formação que não leva em consideração toda essa tradição clássica que os grandes filósofos, líderes desenvolveram, a pessoa vai continuar ali só usando jargões e não vai conseguir promover mudanças expressivas, né, Hugo? Então, eu sempre digo que essa é a coluna vertebral da formação do líder. O líder ele tem que saber contemplar a verdade, para isso ele tem que ser um buscador da verdade. Teoria de Platão, né? Platão dizia que o melhor rei, o melhor governante, o melhor líder é o rei filósofo. É aquele que está o tempo todo buscando a verdade. Salomão foi assim, né? Salomão ele disse: Senhor, eu tenho tudo, mas eu não tenho a sabedoria. Então, quando ele se torna um homem sábio, ele se torna o melhor rei. Então, eu vejo que às vezes você vai falar com os alunos, eles não estão interessados, porque eles confundem uma coisa, Hugo, eles confundem filosofia com filologia, com o estudo de textos. Eu não vou estudar filosofia, porque filosofia é teórico demais, é um monte de texto, palavras rebuscadas, cheio de significados complexos, não lido com o dia a dia. Isso é uma caricatura da filosofia. Né? Isso daí é uma aparência de filosofia. Filosofia estuda a realidade, estuda a verdade. Então a verdade está na realidade, está no ente, na coisa que existe em si. Então, o líder ele precisa ter essa compreensão da realidade para que ele possa avaliar o que é real, o que não é, o que é uma caricatura, o que é um acidente daquela essência, né, falando aristotelicamente, para que ele possa desenvolver as pessoas para ver aquilo que ele vê, ou seja, todos verem a mesma coisa, ver a verdade, e disso, uma vez que todo mundo vê a mesma coisa, os conflitos diminuem.
Porque aí você não tem mais uma série de antagonismos que são perdas de tempo. Tá todo mundo vendo a mesma coisa, e aí a gente fala daquela coisa, vai na causa daquela coisa, altera o processo e as coisas mudam. Falando até um pouco aqui dos efeitos disso nas empresas, por onde eu passo, é uma coisa impressionante. É muito comum eu receber o relato dos meus clientes que dizem assim: puxa, Alex, a gente nem sabe como, mas depois de um tempo a gente nem imaginava que essas mudanças seriam expressivas a ponto de elevar tanto os resultados. É uma coisa impressionante, Hugo. Muda o resultado, entendeu? Eu não vou ficar fazendo aqui um merchan, mas quando você implementa essas coisas, as pessoas mudam. E se as pessoas mudam, elas mudam os processos. E se elas mudam os processos, o resultado aparece. É uma coisa impressionante. Então já tem clientes aí que triplicaram o lucro em um ano. Tem clientes que dobraram a produtividade, faturamento, bateram recordes históricos, isso de mais de 30 anos de empresa. E a matéria-prima é sempre a mesma, é gente. É gente. E eu costumo dizer também, Hugo, que para quem hoje percebe essa crise da liderança, os pais não sabem ser pais, você introduziu muito bem o assunto, os coordenadores, né, é muito comum, talvez a nossa audiência aqui já tenha tido essa experiência. Rapaz, uma vez eu tive um líder que eu percebi que ele não sabia o que ele estava fazendo, sabe? Ele foi promovido ali acidentalmente, né? Acho que todo mundo já teve essa experiência aí, quem é mais maduro teve essa experiência. Então, observe, nós temos essa crise que é perene, sabe? Está sempre faltando bons líderes e agora vai piorar. Por que vai piorar? Porque nós temos uma geração, e aí eu não estou me referindo só a essa geração de agora, estou falando dos nossos últimos 50 anos no Brasil. O diagnóstico é triste, mas nós vamos trazer o prognóstico também, né? Não é só o problema, vamos trazer a solução. Então, o diagnóstico é triste. Eu sempre dou 3 números para os meus alunos despertarem, né? Para a gente acordar a galera. Primeiro, se você pegar o gráfico das maiores potências econômicas do mundo, tem um gráfico deles no Fórum Econômico Mundial, foi apresentado isso daí, do desenvolvimento do QI, do raciocínio, quociente intelectual da população. E dessas 60 potências, ou 60 ou algo mais, não lembro detalhadamente, mas são as maiores potências econômicas do mundo, cada uma ali está ascendendo numa determinada proporção. Então você tem lá a Finlândia, Canadá, China, você tem os próprios Estados Unidos, os países ali que têm uma ascensão maior, você vai ter aqueles intermediários, os retardatários, mas curiosamente no relatório só tem um país que nos últimos 40, 50 anos o QI caiu. Adivinha qual foi esse país? Brasil. Segundo dado estarrecedor, que nos preocupa e mostra esse problema, né? Nós temos o PISA, que é o Enem Mundial, que é feito de 4 em 4 anos, e o primeiro PISA foi no ano 2000. Então, o PISA de 2024 foi feito, e o resultado, o relatório era para ter saído agora em dezembro de 2025. Não conferi se saiu. Geralmente é assim, você faz um PISA no ano, o relatório sai em dezembro do ano seguinte. Independente do resultado do último PISA, vamos pegar os outros, né, os demais, desde 2000. No primeiro PISA, o Brasil ficou na posição penúltimo. Só ganhou da Tunísia. Então, se não fosse a Tunísia, ficaria claro que nós somos o país, dentro das maiores potências, o mais burro. Né? Para não dizer, não podemos vamos diminuir as palavras, somos mais burro. Então, assim, não tem nada a ver com questão econômica, porque tinham países com uma economia muito pior que a nossa e estavam com um resultado maior. E terceiro número, para mostrar esse diagnóstico aí problemático, terceiro número vem do INAF, se não me engano. Acho que é INAF que se chama o órgão do governo, que é Instituto Nacional de Analfabetismo Funcional. É o órgão que vai calibrar como está indo a alfabetização do brasileiro. E o nível que é medido, né, os graus são em 5 níveis, né? Tem o nível 1, 2, 3 e o 5. E aí você pensa, puxa, um nível 5 é aquele que o cara ele manja de gramática, ele sabe a diferença de um adjunto adnominal para um adjunto adverbial, não tem nada disso. O nível 5 é aquele que se você der um parágrafo para ele, ele vai ler e vai entender. Se você der um gráfico para ele de meses e resultados, né, tempo,
por alguma quantidade aqui específica, dinheiro, sei lá, qualquer outro fator, ele sabe analisar esse gráfico. Coisa simples. Esse é o nível 5. O INAF, num dos últimos relatórios, saiu que a cada 100 brasileiros, 88 são analfabetos funcionais. Então, 12% da população brasileira, 12%, está nesse nível alfabetizado funcionalmente. Aí você pensa o seguinte, e entre os graduados? Quem fez um curso superior? O que você me diz? Você diz que está ótimo? Saiu também lá o resultado entre eles. Entre o curso superior, olha só o nome, o curso é superior. 33% é analfabeto funcional. Ou seja, cada 3 advogados que formam, um não entende o que lê. Cada 3 médicos que formam, né, proporcionalmente aí, um não sabe muito bem ali o que está fazendo. Isso é gravíssimo. Ou seja, a condução da formação humana no Brasil não é feita corretamente. E aí o que acontece? Quando você se torna um líder na empresa e você quer que o cara responda o e-mail, você quer que o cara resolva o problema do cliente, você fica apavorado, porque você pensa o seguinte, o cara não entende o que eu falo para ele. Esse dia eu estava dando um treinamento, uma advogada levantou a mão e disse assim, Alex, acabou de acontecer isso. Eu mandei um e-mail marcando uma reunião. E a pessoa me chamou no WhatsApp. Você poderia confirmar para mim o dia, o horário? Ela tirou um print do e-mail e mandou para a pessoa. Então, assim, está grave a situação. Agora, uma vez que nós temos esse problema que é crônico e está piorando, cabe a nós despertar, começar a ajudar nessa formação, fazer uma redenção intelectual. Tem que começar lá da base. Então, nós vamos ter que começar aprendendo a ler direito, a escrever direito. Alex, como é que eu vou fazer isso sendo que eu tenho 40 anos? Como é que eu vou fazer isso sendo que eu tenho 30 anos? Eu estou acordando agora que eu estou vendo o grau da minha ignorância. Então, temos que aprender com o Hugo de São Vítor a primeira regra para o desenvolvimento intelectual. Qual que é a primeira regra da pedagogia? Que Hugo de São Vítor, né, maior pedagogo medieval, ele diz: toda educação começa com a humildade. Humildade, né? Humildade vem de humus terra, que significa que não é que você deve ser subserviente, você não deve ser aquela pessoa pedante, não tem nada a ver isso com vitimismo. Humildade, humus terra, porque a terra está abaixo de tudo que é real. Você, se a realidade é a verdade, você se submete a ela. Como Platão disse, verdade conhecida é verdade vivida. Então, se você percebe que, peraí, eu tenho uma lacuna, não estou satisfeito, eu preciso melhorar a minha formação, você é humilde. Então, não tem problema. Eu preciso aprender o quê? A ler melhor, a escrever melhor, para começar lá da base. Eu preciso falar melhor, eu preciso ouvir melhor. Então, por onde que eu começo? Começa com a disposição correta, que é a humildade. Qual livro eu começo? O pessoal sempre me pergunta, Alex, por qual livro que eu começo? Mas depende do que você quer aprender. O que você quer aprender? Se você falar qual livro que eu começo, um mar de livros, né? E aí você deve começar por onde? Pelo assunto que mais lhe interessa. Você tem que aprender aquilo que você quer aprender. Quem nos dá uma aula sobre isso, Hugo, é o John Taylor Gatto, que foi um professor premiado nos Estados Unidos. E qual era a metodologia dele? Ensinar a criança a partir daquilo que ela quer aprender. O garoto lá não queria aprender nada, ele amava beisebol. Então eu falei, olha, você ama beisebol? Então o que você quer aprender do beisebol? Não, eu já sei tudo do beisebol. É mesmo? Então quando o cara lança aquela bola, ela faz curva, você sabe me explicar por quê? Ele disse, nossa, eu sempre quis saber, mas não sei, o senhor vai me ajudar? Não, você vai aprender. Você vai aprender e você vai ensinar para nós aqui. Aí depois que o garoto entendia os princípios da física ali, e aí o professor perguntava, mas lá no beisebol tem regras? E o que é uma regra certa e uma regra errada? Quem define os limites dela? Então o moleque começava a estudar o direito, né? As leis naturais. Então, assim, a partir de uma realidade, você vem com a pedagogia, porque toda a realidade está repleta de informações plurais, que envolve química, física, biologia, ciências naturais, ciências humanas. Então, o bom mestre, ele conduz para a verdade. Ele conduz para a verdade. Professor, muito bom o professor falando, parece uma... Você viu que eu disparei aqui, né? Eu disparei né, eu vi, aqui.
Não, não, mas eu tava concatenando aqui na minha mente como o professor consegue, de forma muito natural, eu falei no começo, a seriedade, a serenidade, né? De conduzir como quem está desenvolvendo uma música numa escala pentatônica, né? Então, eu vou usar essa Uhum, expressão. E o professor ia falando, eu ia tentando concatenar e fazer os insights. O professor tocou em muitos pontos que são caros para mim também, pelo seguinte: eu, como professor de formação na área da história, agora estou terminando uma segunda licenciatura, né? Percebo todo esse universo, essa realidade. Não é também por acaso que o professor estar aqui com esse tema hoje, tendo em vista que estamos nas portas do início do ano letivo, né? Também. uhum. Né? Então, uma coisa casa com a outra. E aí, em paralelo a isso que o professor falou, não sei se o professor poderia discorrer um pouco mais, porque o professor deu um raio-x desse processo de formação de liderança, relacionando a formação humana desse humano integral, né, que ele não está compartimentado, né? O professor situou áreas de interesse, né? Essa palavra, quando se fala hoje, né, o professor, eu adotei várias coisas aqui, professor. Este mundo relativista, né, meu mundo, minhas regras, Uhum. quando na verdade vai na contramão da própria realidade. Eu gosto muito da definição de São Tomás de Aquino do Qui est veritas, lá da pergunta feita de Pilatos a Cristo, né? A adequação da inteligência à coisa, à realidade, que o professor Olavo de Carvalho, de forma bastante magistral, desenvolve muito bem. Até ontem, né? O pessoal estava rememorando, né? Acho que foi ontem, né? Os 4 É anos isso desde mesmo. que ele faleceu. Dia vinte e E quatro, né? quando eu conheci o professor Olavo de Carvalho, que foi há 21 anos atrás, quando eu comecei a faculdade, não me deixaram entrar em contato, entre aspas, porque eu me deixei me influenciar pelo ambiente acadêmico na época, né? Uhum. Até migrei para essa coisa mais progressista, professor, e disseram, não lê essa coisa porque isso aí vai corromper o teu imaginário. Esse homem, ele como é que é a expressão que ele usa? Subversivo. Era o site, na época que ele publicava, era o Mídia Sem Máscara. Uhum. E aí eu me deparei já lá na arrancada, acabei deixando de lado, um texto dele sobre a Revolução de Gramsci, né? Que é utilizar o sistema educacional e tantas outras áreas da sociedade para implementar os ideais revolucionários. E eu não quero pender para esse lado, mas usar o que o professor acabou de utilizar como referência. Se enaltece a figura do Paulo Freire como esse patrono da educação brasileira, né? De Uhum. forma ideológica, mas o professor está trazendo uma realidade que se contrapõe a esta colocação. Ah, mas o Paulo Freire foi lá e pegou uma comunidade em Angicos, alfabetizou, ensinou a ler palavras e a escrever de um grupo de adultos em tantas horas, foi um marco na referência pedagógica e educacional brasileira. Só que é totalmente distinto deste processo que o professor está falando. Aquilo foi um experimento para abrir espaço para criar uma politização da vida que não leva em consideração a própria realidade. Porque, Uhum. por exemplo, na formação de base que começa lá na universidade, não estou falando da universidade, do ensino regular, o que forma o professor para estar em sala de aula, né? Isso é deficitário, é decadente. Hoje as pessoas ainda têm que ler Uhum. Paulo Freire para poder se formar num mestrado em educação, para depois estar fazendo tese, dissertação, sabe, professor? E aí, quando o professor cita o John Taylor Gatto, eu trouxe vários autores numa proposta que eu fiz para dentro de um mestrado da educação aqui na minha região. E eles disseram, não, mas isso aqui parece que é meio inconcebível. Os caras não conheciam, né? Queria que eu lesse Demeval Saviani, que até hoje é um cara que diz que a sala de aula é um ambiente de luta de classes, nessa Uhum. dicotomia. Aí a gente vai para as fábricas, professor, eu digo, porque eu passei essa experiência. Eu queria trazer um partido, o PSTU, para minha cidade na época, para o senhor ter uma ideia. E parece que eu estou misturando as coisas, mas eu não estou, porque elas vão se imbricando na nossa vida, Sim. essas realidades. Então, eu dizia assim, ó, quando eu fui candidato a conselheiro tutelar na minha cidade uma época, Uhum. o pessoal, por não ser uma eleição político-partidária, batia na minha porta pedindo gás, poste, remédio. Eles diziam, vocês, engraçados, vocês reclamam dos políticos, mas assim, ó, querem que a rua esteja limpa, mas não querem limpar a calçada na frente da casa de vocês. Uhum. Aí acho que a rua toda fica limpa. Aí, onde eu queria trazer também, professor, o professor suscitou tanta coisa aqui na minha cabeça, professor, e aqui próximo da minha casa tem uma fábrica de moda praia, Uhum. de um grupo, de uma família amigo de longa data, né? Eu tive a oportunidade de trabalhar ali durante um ano. E o nome da empresa, o nome fantasia, vamos botar assim, né? É Honre, o nome, do verbo honrar.
Uhum. E existe toda esta dinâmica aí. Eu até me senti um pouco atrapalhado, porque ainda existia um resquício no meu horizonte de consciência, no meu imaginário corrompido, dessa coisa do injustiçado, do revolucionário, de que não quer se Uhum. adequar ao ambiente corporativo como se ele fosse opressivo, ele está me sugando, eu tenho que fazer a revolta, a revolução. Até que um dia me chamaram de canto e falaram: olha, Augusto, tem muita virtude, tem muita coisa boa, né? Só que assim, ó, aqui ninguém vai ao longe, né? Criando esse caos, disseminando essa instabilidade neste ambiente, que não é só corporativo, mas ele também é familiar. A gente olha as pessoas no aspecto humano, são pessoas com famílias, com problemas. Hoje se fala, por exemplo, o professor deve acompanhar, a NR1, eu acho que voltou com força Sim, agora novamente, né? No ambiente das fábricas, né? No ambiente sim. industrial, de modo geral, corporativo. Então, como é que o professor conseguiria concatenar isso para quem está nos ouvindo? Eu não sei se faz sentido essas coisas que eu falei do professor, né? Fazendo um Aham. breve relato de como isso está na nossa vida. Quando a pessoa ouve a palavra liderança, como está perdido ou diluído o sentido desta palavra, que não é simplesmente uma palavra para criar um jargão, como o professor falou, né? Mas isso é só mais um produto, é o tal do marketing, é a imagem. O líder existe, assim, o líder supremo é Cristo, né? Não tem para onde correr, né? Quando a gente Sim. olha para o ideal de líder, não é nem apelo catequético, ideológico, não é nada. Muitas pessoas que se debruçam sobre o Cristo histórico vão olhar para ele e vão dizer: pô, esse cara tinha uma gestão em todos os sentidos da vida humana. Sentido, direção, propósito, resgate, exortação, admoestação, exemplo, né? Completo, inteiro. Né? E ele buscou suscitar isso nas pessoas. Não é à toa que dividiu a própria história, né? Entre o antes e depois. Né? Com certeza. Eu costumo dizer que Jesus Cristo é a única pessoa que pode dizer siga-me, porque para nós, cristãos, ele não é só uma pessoa, ele é a verdade. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Portanto, se ele é a verdade é uma pessoa, quando ele diz siga-me, e nós seguimos a verdade, nós nos completamos como ser, porque o ser, ele tem como finalidade a sua completude. O que é um ser feliz? É quando ele se completa. E o homem se completa em sua razão. Quando a sua razão apreende a verdade e ele a contempla, ele se torna feliz. E para nós a verdade é uma pessoa. Portanto, se nós seguirmos a verdade, encontrarmos Cristo, nós seremos plenamente felizes. Esse é o primeiro ponto. Só ele pode dizer. Então, de certa forma, nos meus pensamentos aqui, todos nós somos intermediários para ele. Todos nós temos que dizer, em algum momento, siga-me, mas temporariamente, porque eu sou também só um pedacinho para você chegar lá. Por exemplo, para quem é pai, para quem é mãe, nós devemos fazer com que nossos filhos, principalmente na primeira infância, nos siga, nós sejamos virtuosos para eles, mas lembrando que a finalidade última é Nosso Senhor, né, e é dele. Você também citou o professor Olavo, não posso deixar de mencioná-lo, né? E, e talvez condensar aqui a parte das suas considerações dentro do que eu aprendi com o mestre Olavo. O professor Olavo dizia que antes de formar uma nova liderança, você tinha que formar primeiro uma nova elite intelectual. E por que isso? Se você olhar aquela teoria das castas, que ela é fascinante, se todas as pessoas estão se movendo para buscar o próprio bem, sendo a felicidade a última delas, esse bem humano, ele se traduz, de certa forma, em quatro grandes bens. Nós podemos citar aqui o prazer, a riqueza, a honra e a sabedoria. Os dois primeiros bens materiais, os outros dois bens espirituais, né? Então, prazer, o apetite do corpo, riqueza, bens materiais, ambos são matéria. Os outros dois, honra e sabedoria. E aí, se você observar, durante a nossa vida nós queremos os quatro, mas elas são mutuamente excludentes. Então, se você busca muito prazer, você não estuda muito. Se você busca muito prazer, você não junta muito dinheiro. Se você busca muito prazer, sua honra fica meio quebrada, né? Às vezes, na hora de priorizar a honra e o prazer, você cede para o prazer. A mesma coisa se dá com a riqueza. Se você busca bastante riqueza, você elimina parte do prazer, você tem que fazer sacrifício. Muitos abrem mão da honra para poder ganhar dinheiro. Isso é muito fácil de ver aqui no Brasil, né? E às vezes, para ficar rico, o cara não tem tempo para estudar.
que ele precisa trabalhar para ganhar dinheiro, abrir negócio e ficar totalmente ocupado. Elas são mutuamente excludentes, eu só queria explicar isso. E na medida que uma pessoa ela prioriza mais um bem em detrimento de outro, ele se fixa mais ali, criando seus hábitos. E à medida que você cria o seu hábito, você cria o que os gregos diziam o caráter, sua marca. Caractere do grego é marca. Então, é como se ficasse um carimbo em você. Riqueza, 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 riqueza. Prazer, 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 prazer. Honra, honra, honra. Sabedoria, sabedoria. Então, aquilo ali vai meio que definindo os seus hábitos e o seu caráter. Se você tem a palavra casta vem de puro, né? E dela a palavra casta vem castidade, pureza. Então, essa meio que pureza habitual ou espiritual, podemos dizer assim. Tem até uma aula do professor Olavo no COF sobre isso, muito boa. A aula 378, hein? Eu lembro dessa, hein? Do COF. Alguém, nossa, eu queria saber qual aula é, 378, vai lá. E se não me engano, hein, se minha memória não estiver ruim, mas dá para procurar numa listinha na internet, acha quem tiver dúvida. Mas o que eu quero dizer com isso? O que tem a ver com a liderança? Eu costumo dizer para os meus alunos o seguinte: a casta do prazer, ela não vai buscar muito a questão da liderança. Se você observar, quem busca muita riqueza são empreendedores, eles acabam se tornando comerciantes, eles têm que gerir alguma coisa. Então, uma das castas que precisam ser bem formadas no Brasil e ter uma formação espiritual que rompa com esse relativismo, que rompa com essas mentiras, é a classe empreendedora. A classe empresarial brasileira, eu costumo ver uma divisão enorme entre aqueles que são virtuosos e aqueles que são perniciosos mesmo, né? Aqueles que são do establishment, né? Aqueles que querem estar lá e definir todas as regras, impedir que os demais cheguem até eles. E você tem aqueles que estão ali trabalhando, procurando fazer aquilo que é correto, independente das circunstâncias. Então, essa é a primeira casta de líderes que precisa ter uma formação clara. E é muito comum você ver hoje CEOs postando na internet que despertaram, que se converteram, que estão entendendo as coisas como são, que por muito tempo também partilharam das narrativas que você compartilhou conosco aqui. Então, ou seja, está havendo uma redenção dentro da liderança empreendedora do Brasil. Esse é um movimento que você vê por vários outros influencers, canais, empresas educadoras como a minha, que são empresas de educação corporativa, você percebe esse movimento. Ainda digamos assim, não vou dizer incipiente, mas ainda modesto, mas é assim que começa. Sempre foi assim. Então, esse é o primeiro movimento, é um movimento intelectual, dizia o nosso mestre. Então, precisamos educá-los. Dentro da minha parte, eu estou fazendo um pouquinho aqui, né? Muito modestamente, mas nós precisamos fazer. A segunda é a classe daqueles que deveriam fazer o trabalho pelo seu dever na liderança política. Então, a casta da honra, eu sempre digo para os meus alunos, dentro da política deveríamos ter só pessoas da casta honra, aquelas que não se submetem ao prazer, não se vendem por prazer nem por dinheiro. Então, para esses cargos, como é uma vocação de um bombeiro, como deveria ser a vocação de um médico ou de um policial, porque eles escolhem profissões que pagam, a maioria deles pagam mal, você não vê um bombeiro rico, um enfermeiro rico, mas eles estão lá porque eles acreditam que a vocação deles, né, o chamado deles é atender aquilo ali, porque aquilo é mais importante do que a própria vida, do que o prazer, do que o dinheiro. E a política deveríamos ter essa formação também. Os líderes políticos deveriam ter essa formação filosófica profunda, para não falar besteira. E o que você mais vê nos debates brasileiros, ou quando um político, até bem intencionado, estabelece alguma coisa, você vê a formação dele. Eu costumo dizer para os meus alunos o seguinte, e eu tenho tido êxito, mas eu tento fazer isso com os meus alunos, aqueles que querem, são poucos os que realmente querem. Eu falo, você precisa estudar profundamente para você entender a natureza das ideias daquelas pessoas que você guia. Quando uma pessoa vem e diz não, ou quando uma pessoa está com algum problema, você tem que saber a natureza da ideia que entrou e ficou. É isso que você precisa saber. Ah, aquilo ali é o positivismo, ah, aquilo ali é liberalismo. Tem alguma filosofia que entrou e ficou. Então, isso é muito comum. Então, se você não sabe fazer esse repertório, que o nosso mestre Olavo dizia que é o mapa da ignorância,
Você pegar o mapa da ignorância, fazer uma anamnese, você saber, pelo menos esse repertório de ideias que estão por aí, hoje já é mais fácil você falar assim, ó, aquele ali é niilista, então, como é que eu vou ajudar? Como é que eu vou guiar ele? Como é que eu vou conduzi-lo? Então, você precisa fazer isso. É muito comum, por exemplo, quando eu tenho alunos ateus, né, executivos, eu sou ateu e tal, eu falei assim, cara, você nunca se perguntou, nunca fez essa busca? Nunca fiz, tal, não tenho muito interesse, acho muito subjetivo. Eu lembro de um aluno que era engenheiro, eu falei assim, mas você não é engenheiro? Ele falou, sou, então, mas o engenheiro ele entende dos princípios da física. E aí eu comecei a fazer a dedução da primeira via de São Tomás de Aquino, né? E aí ele foi, né, seguindo, e aí ele falou, rapaz, eu acho que eu não sou ateu não, viu? Eu acho que eu sou agnóstico então, porque faz total sentido. É Eu um falei assim, passo. mas olha, faz total sentido, só que o cara que escreveu isso foi no século XIII, cara. Então, assim, por favor, né, não, vamos acordar. Então, de novo, é uma redenção intelectual. Partilho aqui, né, reitera aqui as palavras do nosso mestre Olavo. Então, para formar o líder, eu percebo que antes de conduzir, ele precisa ter a formação para conduzir, que é o lance do Platão, do rei filósofo. Então, de certa forma, o meu trabalho é ajudar a fazer parte dessa redenção intelectual, para que ele entenda quem ele é, o papel dele, como conduzir a própria vida, o que é a verdadeira felicidade, o que é a verdade, o que é o amor, o que é o bem, o que é o belo, o que é a justiça. E aí ele se torna um líder justo, aí ele se torna um líder bom, aí ele se torna um líder verdadeiro. Senão ele não vai conseguir. À medida que ele se torna essa pessoa, ele consegue conduzir melhor, os processos melhoram, os resultados melhoram, e ele é promovido na carreira e ele começa a receber uma série de benefícios. Não quer dizer que é fácil, mas isso acaba acontecendo. Para terminar o raciocínio das castas, nós temos ali, então, a casta da riqueza, que deve ter uma formação para ter empreendedores que tenham esse papel e não abram mão de suas virtudes. Da mesma forma, na política e nesses cargos de liderança que eu disse que exigem um caráter nobre, como a medicina, um médico não deveria escolher a carreira por conta do dinheiro. Ele deveria escolher para salvar vidas. Então, o enfermeiro, o bombeiro, o militar, militares deveriam ter a vocação para isso. Hoje no Brasil você vê que os militares são, em sua maioria, não são todos, mas em sua maioria, são burocratas, são funcionários públicos, entendeu? Não estão ali pelo país ou para dar a vida por uma causa maior ou para defender determinadas leis naturais e universais e eternas. E até a própria lei que está combinada hoje, que é a Constituição, com seus defeitos, mas nem isso. Então, você vê que existe uma lacuna de formação, existe ali um problema. E, por fim, a última casta, que é a casta da sabedoria, daqueles que buscam conhecimento, nós podemos colocar ali os professores, os padres, os pastores, os filósofos, os escritores. Esses é que educam os demais. Então, se eu estou numa crise hoje, por onde que eu começo? Por onde que eu começo? Eu começo do começo, que é o que o professor Olavo ensinava. Primeiro você tem que educar a galera. Primeiro você tem que espalhar, fazer uma muralha de livros. Você tem que formar, e aí eles formarão outros. Aí você terá aí uma nova geração de líderes daqui a alguns anos. O objetivo da minha vida, o objetivo do meu trabalho é esse, Hugo. Formar uma nova geração de líderes. E eu sei que é um trabalho de longo prazo. Então, eu já tenho a alegria de ter alguns alunos, que eu já tenho aí 5, 6, até 10 anos que eu participei da formação deles, e você vê pessoas ascendendo, crescendo, amadurecendo, né? De maneira expressiva, que é isso que dá alegria, né? A pessoa põe a mão na cabeça e fala, mas Alex, eu tenho 2 pós-graduações, eu tenho mestrado, eu tenho isso, e eu nunca ouvi falar dessas coisas, em poucos minutos, né? Então, é para acender mesmo aquele interesse, aquela busca. Então, essas são as 3 castas que nós temos que formar. Nós temos que formar os futuros políticos, e os de agora, aqueles que querem. Nós temos que formar os empreendedores, porque eles também têm essa força. E nós temos que formar os formadores. Tem que formar a nova geração de professores que virão, de pedagogos, de mestres, de filósofos, de escritores, tem que ser formados agora. Então, é um trabalho de longo prazo. Então,
Essa é a alegria. O desafio é grande, mas a gente não para, né? Não parar, não retroceder, né? Como diria, né? Exatamente, É muito bom, exatamente. professor, ouvir essas coisas assim, dar um alento pro coração, porque às vezes tudo em volta, como dizia o próprio professor ali, né? O Olavo de Carvalho induz à loucura, ao infantilismo, à, à exasperação exacerbada, né? Aquela coisa toda. E aí, quando a gente vê que tem coisas acontecendo de bastidores que não estão nos holofotes, como o exemplo que o professor está trazendo, o professor tem uma academia de formação, né? Arcanjo Arcanjo Academy, né? Academy, isso, onde o professor. Lá o professor tem é uma plataforma digital onde o professor tem os cursos na área de formação. Esse daí é um trabalho para esse ano. Nós estamos já trabalhando nisso, que alguns alunos pedem, Alex, você tem algum trabalho online, né? Eu já fiz alguns vídeos, outro, mas como a agenda é muito apertada, é muito cheia, graças a Deus. Então, às vezes falta tempo para produzir, mas é um dos projetos para esse ano, é conseguir levar essa formação também para ganhar escala, para lugares onde eu não posso estar. Estou morando agora mais próximo de São Paulo, então é animador poder estar aqui, montar alguns projetos até com alguns colegas, sonhar grande, né? Então nós queremos realmente transformar o Brasil aos poucos, mas não sem nenhuma pretensão de que seja rápido. O nosso mestre de novo é fazer o certo sem esperar que dê certo, entendeu? Faça o certo, na dúvida do que fazer, fazer o seu dever. Então nós estamos seguindo nessa linha e está indo muito bem, graças a Deus. O professor falou uma palavra, já que o projeto Furo do Alfinete, professor, eu queria retomar isso aí brevemente, se o professor pudesse explanar um pouco Claro. mais a importância disso, né? Ele começa por conta da formação que eu realizei em terapeutas. Então, a princípio, no início, os convidados eles eram da saúde mental, né? Ainda tem os convidados que eles vêm da saúde mental, psicólogos, psicanalistas, terapeutas, psicoterapeutas. E depois eu comecei a entender melhor o que é o projeto Furo do Alfinete para mim mesmo, né? Porque ele se estabelece dentro de um tripé que eu chamo, né? Então ele tem a parte terapêutica, tem a parte histórico-filosófica e tem a parte metafísica. Uhum. Então, nessa confluência dos três, tenho buscado, né, aglutinar e robustecer através da personalidade, da seriedade dos convidados, a exemplo do professor, né, que vem ampliando esse horizonte de consciência dentro do próprio projeto Flor do Alfinete. E é muito caro esta palavra para nós que somos terapeutas, realizarmos dentro de um atendimento, por exemplo, né, a anamnese, como o professor disse, né, dentro Uhum. daquele escopo básico, né, que a anamnese é esse momento que a gente vai sondando, especulando, vendo onde é que estão as coisas, do porquê, do porquê. E eu queria Sim. fazer um paralelo junto a isso, porque anteriormente o professor havia mencionado se tem tanto de tanto ouvir, o Olavo falava sobre isso, né? Aprendemos muito por repetir, né? Sem nos darmos conta das origens das coisas. A pessoa começa a falar alguma coisa que toca, porque não tem como negar quando a verdade ela aparece. O professor tem um vídeo que fala sobre isso. Eu até compartilhei em relação o Daniel Goleman das inteligências Isso. múltiplas, né? A Sim, verdade está inteligência posta, emocional, é. a realidade a verdade está posta na realidade. Nós Sim, podemos negar a realidade, mas não as consequências de negar a realidade, né? Uma hora vem a conta, né? E bate na porta. Então, exatamente. a filosofia se ouve muito. Eu trouxe aqui no ano passado uma alegria muito grande, acho que ela vai voltar esse ano, a professora Bruna Tolai, falando Excelente, sobre quem tem excelente. medo. Ela é fera, fera, Ela é muito fera. fera. Falando sobre quem tem medo de filosofia, né? Então ela acabou caindo na metafísica, porque a base é o princípio das coisas, né? As premissas partem daí, né? E... Mas onde eu queria chegar? A pessoa ouve falar, mas você está falando de filosofia. Aí a pessoa fala alguma coisa, a pessoa se identifica com aquilo ali, porque toca em uma certa medida e diz, tá filosofando. Como se fosse uma coisa distante da realidade, né? Exatamente, Então, o exatamente. professor tem um vídeo que eu vou compartilhar nos próximos dias, que o professor recomenda, né, algumas obras basilares nesta formação de liderança, e o professor começa pela filosofia. Né? O senhor Uhum. poderia fazer esse caminho para quem está nos ouvindo, né, não das obras específicas, mas desse itinerário, vamos botar assim, Com formativo? certeza, com certeza. Essa pergunta, esse roteiro é maravilhoso. Acho muito pertinente a gente falar para o pessoal que deseja essa formação. Estudar primeiro história da filosofia para que você tenha esse espectro de ideias.
né? Esse espectro de ideias. Um exemplo que eu gosto de citar é a questão de Heráclito e Parmênides, né? A confusão ali. Então, um vai lá, Heráclito diz, tudo muda, não existe o ser, né? Porque nenhum homem entra no mesmo rio duas vezes. Então, nem o rio é o mesmo, nem o homem é o mesmo. Então, tudo que existe é aparência, é acidental. Então, não existe a coisa em si. Aí vem Parmênides e diz, não, tá errado. Não nessa ordem, tá? Não nessa ordem histórica. Estou indo na ordem das ideias. E aí você percebe que Parmênides diz, não, tudo, na verdade, tem aparência, tudo é. Então você pega o tudo é e o outro fala que não é nada, tudo muda. Aí você fica confuso. E aí vem Aristóteles e consegue resolver o problema. Ele resolveu. O que ele disse? Na verdade, os dois estão certos. Então, tudo que existe, existe em ato e potência. Não é isso? Ele resolve o problema. Então, quando você olha para a semente, você está vendo a semente em ato, o que ela é, mas ela não é só aquilo, ela tem uma potência para se tornar uma árvore. Como você vê um bebê, uma criança, ela é uma criança, mas ela também é um homem adulto, ou um menino, né? Um homem adulto em potência. Então, tudo é assim. Então, você vê que se você não compreender isso na jornada das ideias, alguém pode uma hora falar, ó, tá vendo? Ó, não existe verdade, porque tudo é só aparência. E aí você pensa, caramba, sem querer você está pensando como Heráclito lá atrás. Só que Aristóteles já resolveu isso faz mais de 2.400 anos, você não viu. Então você vai ficar perdendo tempo para quê? Né? O pessoal já resolveu. Então, você precisa entender as ideias, porque você não conduz as pessoas que você não conhece as ideias delas. Tem uma frase de Napoleão, né? O pessoal perguntava para ele, como é que você faz para ser um bom líder? Por que as pessoas obedecem a você? Eu falei, é fácil, eu procuro saber o que elas querem, de verdade. E aí depois eu mando elas fazerem o que elas querem. Ó, é lógico que você sempre vai ser obedecido, é? Você manda a pessoa fazer. E esse é um dos dramas da política, né? Que o pessoal fala assim, Alex, dá para resolver o problema político? Ah, claro que não. Porque se você hoje fosse um prefeito de uma cidade, a pergunta é, se você já chegasse lá e falasse, a partir de hoje, vão cancelar todos os contratos de entretenimento, shows, tal. As pessoas querem isso. Né? Na verdade, se você falar, a maioria da população vai falar, o show era bom, para que você está tirando? Ah, para passar para a área de saúde. Às vezes as pessoas não vão querer. Então, às vezes você vai conduzir pessoas que não querem ser conduzidas daquele jeito. Por isso que às vezes um bom candidato perde, porque a base da população não quer isso. A base da população prefere o prazer, como eu falei agora há pouco. Então, nós vamos ver isso daqui a pouco, porque é uma das linhas que tem que ser estudadas, né? Mas para eu não ficar prolixo aqui, fazer tantas digressões, vamos voltar para a linha. Então, começa com filosofia para você entender a natureza das ideias dos homens. E se você não compreende as ideias dos homens, como é que você vai conduzir os homens? Então, primeiro isso daí. Depois, você tem que ter conhecimento de psicologia, estudo da psique, estudo da alma, estudo das paixões humanas. Então, você que é terapeuta, né, Hugo, você sabe disso, vamos compartilhar aqui com os nossos internautas aqui. De forma muito sumária, existem 11 paixões humanas. Amor, ódio, alegria, tristeza, desejo, fuga, esperança, desespero, audácia, temor e ira. Então, quando alguém se apresenta na sua frente apaixonado, no sentido estrito da palavra, paixão vem de padecer, né? Aquele que padece, é daí que vem a palavra paciente, porque ele está em sofrimento lá no hospital. Então, quando você observa isso e você vê um membro da sua equipe que está sofrendo, o líder ele tem que saber dar o nome para aquilo. Se você não sabe dar um signo para aquele referente invisível, metafísico, dentro daquele ser, você não vai conduzir direito. Então você precisa ter essa formação. Mas, Alex, eu nunca ouvi nada disso na minha vida. Para mim era fazer uma pós-graduação lá não sei na onde. Por isso que você tem que estudar comigo, na minha Kanjo Academy, né? Vamos fazer aqui um merchan. Quer ter formação completa? É aqui. Então, você tem que entender do sofrimento humano, para você guiá-los bem. Entenda as dores para você dar. Alex, e as soluções? Aí as soluções você conversa com o Hugo vai terapeuta, vai te dar um monte de dicas. Mas dá para ter essa formação também. Depois, a formação econômica.
Em que sentido? A economia estuda como se administra os recursos escassos. E como é que o homem faz isso? O homem faz só 4 coisas economicamente. 4 coisas. Ele produz, ele troca, ele doa, distribui e ele consome. Só isso. Então, quando eu entro numa empresa, por exemplo, uma rede de supermercados, tem um cliente agora que é rede de supermercados. Por muitos anos, o supermercado só vivia de um fator econômico: troca. Comprava dos fornecedores da fábrica, distribuía no supermercado. Hoje você pode ver que o movimento de supermercados é fazer os seus próprios produtos. Por quê? Porque uma margem que ficava com o produtor, eles estão querendo trazer para dentro do negócio, para ter competitividade. Só que aí, para você produzir, você vai ter que ter um outro tipo de conhecimento, coisa que você não tinha antes, era só troca. Comprar bem, vender bem, troca. Agora ele tem que entender de um processo de produção, que tem legislação, tem uma série de coisas. Então eles vão aprendendo para poder ganhar mais. Então agora eles produzem e trocam também. Então você precisa entender esses hábitos humanos econômicos. Você precisa ter essa destreza, essa matriz para compreender por que as pessoas fazem o que fazem economicamente. O líder precisa ter essa compreensão primária. O líder também ele tem que ter compreensão de como é que funciona o fenômeno do poder. Qual é a disciplina que compreende o fenômeno do poder? Quem manda em quem? É chamado de ciências políticas. Quando a gente fala ciências políticas, as pessoas pensam que nós vamos estudar partido político. Partido político é uma caricatura, né, da coisa, num regime de governo. Então, é muito pequeno. E quando eu dou formação, ou eu explico, por exemplo, que a democracia não é um bom regime de governo, aí vem o choque. As pessoas não escondem a sua assim, revolta, né? Mas, espera aí, Alex, não pode ser isso daí. Como assim? Porque você ouviu aquilo a vida toda, você nunca foi te apresentado historicamente, né? Você vê a história das civilizações. Você, como historiador, terapeuta, deve ter muito para contribuir nessa parte. Mostrar para as pessoas que nem existem os ciclos das civilizações e quando elas ascendem, quando elas caem, geralmente é pelo mesmo motivo. Então, você observa ali os governos. Eu sempre digo para os meus alunos, Aristóteles fez a categoria pela quantidade e pela qualidade. Então, você tem aqui, quantitativamente, governo de um, governo de poucos, governo de muitos. Qualitativamente, bom e ruim. Sendo bom aquilo que atinge a sua finalidade e o ruim aquilo que não cumpre a sua finalidade. Então, um governo de um que é bom é monarquia. Ah, mas eu vi um monarca que era ruim. Então, você já trocou. Você está falando que é um tirano. Então, já mudou. Se você mudou a qualidade, já muda aqui a categoria. Então, mas teve um cara que era monarca lá, ele era péssimo. Então, um rei ruim. Então, não é um rei ruim. É um rei ruim, mas ele é tirano. Nós estamos falando da qualidade dele, não do cargo dele. Ele é tirânico. E daí sucessivamente, né? Governo de poucos que é bom, aristocracia, né? O poder dos melhores. Eu sempre pergunto aos meus alunos, quem aqui gostaria de ser governado pelos melhores? Todo mundo levanta a mão. Falei, então, vocês não querem isso? Queremos. Então, assim, na democracia, em muitos aspectos, não permitem que os melhores cheguem lá. Permitem que os demagogos cheguem lá. Aqueles que fazem as promessas mais absurdas. Porque para você conseguir, se você chega e fala a verdade para o povo, fala, olha, nós temos um orçamento, dá para fazer isso aqui. O outro promete 10 vezes mais através de uma mentira, ele, como demagogo, pode enganar aquele que não tem essa instrução. Então, você tem a aristocracia e depois tem a oligarquia, que é o governo de poucos, que é ruim. O Brasil é uma oligarquia. Tem um establishment aqui e tem uma oligarquia. Puxa, Alex, eu não entendia dessa forma. Então, se tem um empresário que não vê isso, tem um político que não vê isso, e tem um professor, mestre, pastor, líder espiritual que não vê isso, eles não estão bem formados para ver a realidade como é, e então promover mudanças nessa realidade. Ele não vai conseguir conduzir mudanças dessa forma, se ele não enxerga a realidade como é. Então, na questão política, os líderes eles precisam compreender quais são as melhores formas de governar. E você tem lá o governo de muitos, que é bom, seria a república, não no sentido republicano brasileiro, claro, não é isso. É o mesmo signo, mas o significado é outro.
E o governo ruim de muitos é a democracia. E quando as pessoas começam a se debater, falar, vai lá, vai lá, vai lá, eu tenho uma imagem no meu slide, nos meus slides lá que eu coloco uma imagem de Pilatos apontando para Cristo, né, aquele quadro famoso, e aí eu digo o seguinte, olha que está escrito lá, ó, a democracia sempre escolhe Barrabás. Então, o pessoal fica com aquela imagem na cabeça, processando. Aí, às vezes, é comum receber mensagem no direct depois de um mês. Olha, Alex, depois de um tempo, fiquei pensando, tá certo, é isso aí mesmo. Só que são anos da pessoa ouvindo aquilo ali, e aí, de repente, ela percebe que não era o caminho. E para fazer uma digressão, né, na justificativa, principalmente para o brasileiro, que na sua maioria é cristão, eu sempre digo, olha, o que, que há lá no céu? Um reino ou uma democracia? Um reino dos céus. O reino que Cristo estabeleceu, que é a Igreja Católica, qual é o regime? É um reino também, tem um Papa. E ele é dirigido, tivemos agora, né, o conclave, recentemente, ele é através do conclave ali, os melhores escolhem entre eles o melhor para ser aquilo, o rei, no caso o Papa. E aí você tem, na sociedade, os melhores regimes de governo que ocorreram e até ocorrem agora são monarquias. E aí você pega as empresas que melhor funcionam. Qual é o regime? Tem um CEO, tem um presidente, regime monárquico. Aí você pega as famílias que são estruturadas, que são famílias autossuficientes, independentes. O que elas têm em comum? Tem o rei e a rainha em casa, os filhos como súditos. Então, isso é a filosofia clássica já ensinou lá atrás. Já está resolvido. Ou se o líder não tem essa formação, ele começa a achar que oligarquia, ele começa a achar que democracia é bom, ele acha que é boa, né? Que ele vai ali criar um ambiente democrático. Eu lembro uma vez, vou ter que contar, Hugo, vou ter que contar. Eu estava uma vez num treinamento e aí uma executiva levantou a mão e disse: ah, mas eu procuro ter uma liderança democrática, eu procuro ouvir as pessoas. É importante. Em nenhum momento eu disse que o monarca ele não ouve os súditos. Porque se ele não ouve, ele não é monarca, ele é um tirano. Você não está entendendo a minha aula. Ela falou, não, mas ainda assim eu procuro e tal, quis falar bonito. Aí eu falei para ela assim, ó, se me permite fazer um exercício pedagógico, eu acho que você não leva essa ideia a sério, de verdade. Aí a pessoa assusta, né? Porque eu estou confrontando as ideias dela com a vida dela. Eu estou criando ali um paralelo entre o referente e o signo, que o nosso mestre também explicava muito bem na semiótica, né? O triângulo de Peirce, signo, significado e referente. Então eu falei assim, não leva essa ideia a sério. Eu falei, você tem filhos? Ela falou, tenho 3. Eu falei, muito bem. Lá na sua casa, como é que você fazia para tirar férias? Você fazia uma votação para ver aonde ia, se ia para praia ou para montanha? Porque você tem 3 filhos. Se os 3 escolhessem montanha, você e seu marido quisessem ir para praia, era assim que você fazia? Ela falou, não. Se os seus filhos quisessem comer a sobremesa antes da refeição e eles votaram na mesa, você obedecia? Não. Então, na sua casa, você nunca optou por democracia, pelo que eu estou entendendo. Na minha casa, não. Então, por que na empresa você vai fazer? Muito Então, bom. eu falei, você não leva a sério. E quando uma pessoa vem com uma ideia, você quer dar um ar de demagoga, um ar de parecer que você é gente fina. Não tem nada a ver. O bom monarca, ele ouve as pessoas. Obrigado pelas considerações. O que você falou realmente é importante. Não tinha olhado por esse prisma. Eu vou colocar aqui no meu portfólio de análise. E tão logo eu faço uma análise confrontando com outros pontos, eu entendo que isso é o melhor, eu vou fazer. E é assim que faz, entendeu? Mas, enfim, temos que entender sobre o poder. Algumas pessoas, é muito comum também, as pessoas falarem assim, Alex, mas eu sou um bom funcionário, eu faço meu trabalho direitinho, eu chego no horário, eu sou o melhor da minha área, mas geralmente eu não sou promovido. Olha, você tem 2 tipos de carreira, tem a carreira de especialista e a carreira de gestor. São 2. Você pode ser um médico cirurgião muito nível assim, power plus mega, e ganhar 200 mil, 300 mil por mês, ou sei lá, 50 mil por cirurgia. Mas você pode ser um diretor de um hospital também, são carreiras distintas. Mas se você quer crescer na carreira como um líder, você precisa aprender ciências políticas. Como é que é mandar, como é que é comandar, como é que é ter poder, como é que é ser obedecido, e também você tem que aprender como obedecer. Se você não teve uma aula de como obedecer, então também não vai ser um bom líder. Outra área, seguindo a linha de pensamento aqui dos livros,
o líder ele precisa também entender de ética, estudo das virtudes, estudo dos vícios humanos, o que é uma conduta boa, o que é uma conduta ruim. Se ele não tiver esse espectro do excesso e da deficiência que Aristóteles ensinava, né, o corajoso ele tem a justa medida diante do perigo. Se ele for muito imprudente, ele, sei lá, ele acha que ele é muito mais forte do que é numa determinada situação, ele vai ser temerário, excesso de confiança, né? Excesso de coragem. Como aquela pessoa que, por exemplo, toma umas, sai animado do bar, mete o pé na porta da academia de jiu-jitsu e convida os 10 faixa preta para a luta. Então ele não está sendo corajoso, né? Está sendo temerário. Como aquele caminhoneiro que diz que é tão bom que ele anda com a beirada do pneu, assim, na beira do precipício e não cai. Então isso não é coragem, isso é temerário. E também tem aquele que, diante do perigo, ele se acovarda. A covardia é deficiência de coragem. Então, o líder ele precisa saber dar nome para essas condutas, senão ele não sabe qual que ele vai corrigir, meu amigo. Ele não sabe qual que é boa, qual que é ruim. E ele não aprendeu que para cada hábito, para cada ação, você tem a possibilidade de acertar na virtude e duas para errar, no excesso e na deficiência. Ou seja, a chance de erro é maior do que a chance de acerto. Então, é muito complicado. Então, se ele não tiver esse portfólio de formação, ele pode repreender a conduta correta e, às vezes, aprovar a conduta menos adequada. Então, ele precisa ter uma formação ética, não no sentido rebuscado, no sentido aristotélico, né? Tem que ler Ética Nicômaco. Um líder que não leu o livro A Ética Nicômaco está com a formação furada. Já vou dizer aí, ó, tá? Já começa por aí. Depois, na sequência, também tem que ter formação em comunicação e retórica. O que eu mais vejo é líder que às vezes tem domínio técnico, o líder sabe o que precisa fazer, sabe resolver problemas, mas não tem nem formação humana e não sabe falar direito. Não se comunica bem. Então tem que ter articulação, tem que entender o ethos, passos, logos da retórica, tem que entender como fazer um discurso logicamente, com começo, meio e fim, tem que saber usar estilo, tem que usar a beleza na comunicação. Então ele precisa ter esse domínio de comunicação, estudar a teoria dos 4 discursos, elaborado pelo mestre Olavo, grande contribuição dele. Só isso daí já teria colocado ele no hall dos maiores, né? Só essa obra. Linguagem poética, linguagem retórica, linguagem dialética e linguagem lógica. Então, se o líder ele ouve um discurso, ele já não sabe categorizar isso, é um líder que também não entendeu nada de comunicação ainda. Dou essa formação lá, começa pelos 4 discursos. Nós vamos indo um por um para poder aprender todas essas técnicas com exemplo e tudo mais. Ter essa formação, melhoria de comunicação. E os próprios aspectos práticos também, né, Hugo? Os aspectos, as melhores metodologias de resolução de problemas organizacionais, para quem é empresário, para quem é político, tem uma organização para tocar, uma prefeitura, uma empresa, tem que resolver com os melhores métodos. E aí você tem vários livros que trazem métodos extraordinários. Por exemplo, quando os engenheiros estudam muito Lean Six Sigma, né, o pilar do Lean Six Sigma, né, para quem aí está com problemas organizacionais hoje, eu sempre digo, diagnóstico de 10 segundos do negócio. Você vai aprender os 5 fatores críticos de sucesso de qualquer organização. 5 fatores críticos. É o PQCDS. PQCDS. Produtividade, qualidade, custo, delivery de tempo de entrega e segurança. Qualquer negócio eu consigo ver como é que está o índice de produtividade. Está do jeito que deveria estar? Você tem 10 máquinas. Essas 10 máquinas produzem tantas toneladas. Produtividade está ok? Não. Qualidade. Está com problema de qualidade? Custo. Custo está na ponta do lápis para sobrar aquela margem legal? Tempo. Quando você promete que você vai entregar, está entregando em dia? E por último, segurança. Porque sem segurança você machuca o funcionário. Isso é péssimo para a empresa também e para a pessoa. Então, o diagnóstico da empresa está aqui. Você tem que um gestor, um bom líder, ele tem que ter domínio sobre isso. Isso é a parte prática, a parte metodológica, a parte que você tem que se aprofundar. Então, hoje, para o líder ele estar bem formado, ele tem que passar por essas disciplinas, assim, a matriz das disciplinas da formação de um líder são essas aí que eu acabei de explanar por essa pergunta maravilhosa que você fez aí.
Isso tudo está dentro da Arcanjo Academy. E vai É estar isso aí. futuramente disponível Esse numa é o plataforma. modelo, esse é o nosso modelo de formação. Muito bom. Professor, assim, além de uma aula, né, foi também um banquete, né? Eu posso usar até a expressão, mas estou falando da filosofia, né? Quem pôde acompanhar a gente chegar até aqui, se levar a sério, né? Não como um fardo, como um peso, como, né? Vai entender que isso que o professor está falando é o que está posto na realidade. Uhum, Não é uma coisa ufanista, ou o que o professor usou mesmo no aspecto político, né? Demagógica, né? uhum, E aí hoje eu estava me recordando, eu vou usar uma expressão e vou colocar ela como se fosse algo simbólico. Quando a gente trabalha na questão terapêutica, a gente às vezes fala assim, ó, dê nome às coisas, nomeie estes demônios para exorcizá-los, né? Para uhum, colocar para fora. E aí, quando o professor faz essa ilustração do caos, dessa dicotomia, dessa relativização, começando em casa e se expandindo para a sociedade, ambiente corporativo e tudo mais, não tem como não me lembrar. No ano passado, o professor André Assi Barreto teve aqui, um abraço para ele, filósofo, voltou este ano, porque está em alta novamente, né? Não sei se é por conta dessa tendência de trazer coisas antigas com roupas novas, né? uhum. Mas para criar, às vezes, o tal do engajamento a todo custo, o movimento, né? Tem o pessoal viralizado na internet se dizendo os novos ateus, né? E querendo criar um ar de cientificismo. Mas o que eu estou querendo dizer com isso? Quando ele veio a primeira vez falando do Saul Alinsky, eu acho que o professor deve se recordar do Saul Alinsky, né? Ele Uhum, escreveu Rules of Radicals, Regras para Radicais. sim. Ele faz uma dedicatória logo no início do livro. E aí ele fala Uhum, de uma forma simbólica, vamos usar essa expressão, tudo que vai na contramão daquilo que o professor, em uma certa medida, ilustrou de forma bastante didática, lúcida, né, e clara. Nas entrelinhas, de forma também aberta, sem ter nenhuma dubiedade, né? Não foi ambíguo aquilo que o professor trouxe. Mas nessa citação, para quem está nos ouvindo, se o professor quiser discorrer um pouco sobre isso, fica à vontade. A dedicatória dele é o seguinte: eu dedico este livro, para quem não entende, este livro lá, ele trata de como criar o caos na sociedade através dos movimentos sociais. uhum. Ele diz: eu dedico este livro ao primeiro radical da história. Se ele é mito ou não, onde o mito começa, onde o mito termina, a Lúcifer, que conseguiu construir o seu próprio reino. Né? Então, quando a gente ouve essas coisas, de as pessoas estar sempre puxando para si esse individualismo exacerbado, essa coisa louca, desenfreada, né? Uhum. E não querer se adequar, seja no ambiente familiar, porque isso já acontece em uma certa medida. Há um certo ponto, a gente ouve a média, né, de certas revoltas ali numa determinada fase da vida, adolescência, aquela coisa que não está entre a infância, por exemplo, né, e a fase adulta, o tal do limbo, onde a gente vai para culturas muitas vezes que você vê que não tem essa transição. Eu, por exemplo, como tive uma fase boa na minha vida, onde eu morei com os indígenas no Mato Grosso, eles não têm isso, por exemplo. Povos indígenas, a cultura judaica, outros povos, né? Quando chega ali, essa transição não existe. Ela, na verdade, ela sai da fase da infância e já está sendo preparada para entrar na vida adulta, né? E a gente Uhum. tem o tal do adolescente. No livro do professor, que está disponível gratuitamente lá na página do Arcângelo Academy, eu vou colocar logo dessa semana lá, pessoal. É um moço que tem ali, não é um homem formado, né? É um líder em É um formação. jovem. É um É. jovem. É um Né? jovem. A intenção era exatamente dar uma formação básica, não no sentido filosófico, mas para aqueles jovens, às vezes, estão começando a vida e precisam fazer o básico bem feito, né? Então, ali foi é um livro curto, simples, de leitura fácil, e quem leu sobreviveu. E hoje eu disponibilizo gratuitamente, foi uma outra fase da minha vida que eu escrevi aquela obra, então era mais introdutório, mesmo para quem é muito jovenzinho e precisa despertar a liderança ali, né? Mas pegando gancho na questão da rebeldia, eu não sei se eu estou enganado no que eu estou falando aqui, mas se não me engano, o Saul Alinsky é um dos mentores, né, do Obama e toda essa galera aí, né? Então, essa galera admirável, né? Bill Clinton, Barack Obama, o que fez a cabeça deles como líderes políticos foi ele. Então, dá para você ver da onde que vem o mentor, né? Porque como a galera fica falando lá, nossa, Obama foi um grande presidente, eu falei, baseado em quais critérios que você está usando, né?
Você tem algum indicador do IDH dele lá, Índice de Desenvolvimento Humano, né? Renda per capita, produtividade, saúde, você tem esses números? Não, nem olhei. Falei, então você está repetindo o que a mídia falou. Porque se você olhar o IDH do período dele, piorou. Então, você é americano, você está lá, eu falo brasileiro, você foi lá, você não viu o referente. Então, assim, é o lance do compromisso com a verdade. Mas para fechar o meu raciocínio aqui, e encerrar esse bate-papo maravilhoso contigo, é o seguinte: eu sempre reitero isso com os meus alunos. No capítulo 10 de Mateus, quando o nosso Senhor está liberando os discípulos, os apóstolos, para sair de 2 em 2, ali é um mini treinamento de liderança. Alex, qual é o mini treinamento de liderança que Jesus Cristo deu? Está no capítulo 10 de Mateus. Então ele vai dando diretrizes para eles saírem. E o versículo 16 é o meu favorito. E ele talvez responda bem com o ponto dessa rebeldia, de criar o caos, e a gente está tentando estabelecer a ordem. Jesus Cristo diz de maneira clara. Quando eu leio, quando eu vejo Cristo nas Escrituras, eu não vejo esse Cristo, digamos assim, fofo demais, eu não vejo um Cristo condescendente demais, eu vejo, tem até um versículo que diz, né, eu não vim trazer paz, vim trazer espada, né? Então eu vejo ele, aquele, né, ele viu aquela bagunça no templo, ele avançou. Se o Cristo estivesse aqui hoje, ele seria cancelado em 15 minutos, entendeu? Então, o que eu vejo ali no versículo 16 é um dos meus lemas nos treinamentos, nas formações, que é o seguinte: eis que vos mando como ovelhas no meio de lobos. Sede manso como as pombas, mas prudentes como as serpentes. Então, às vezes, eu olho a liderança ali, o pessoal tem boa intenção, o pessoal tem um coração bom, mas às vezes é um pouco ingênuo ainda. E aí eu digo, você precisa se armar intelectualmente, espiritualmente, emocionalmente e fisicamente para você batalhar o seu dia a dia, porque é uma guerra, acima de tudo, não é só uma guerra econômica, não é só uma guerra política, antes de tudo, é uma guerra espiritual. Então você precisa estar junto de Nosso Senhor, você precisa rezar, você precisa se fortalecer, porque as hóstias estarão lá trabalhando contra. E por que nós vamos fazer? Nós vamos fazer porque é o certo a ser feito. Nós vamos fazer porque é bom ser feito. E se não der certo, foi para a alegria de Nosso Senhor. Se der certo, foi para a alegria de Nosso Senhor. Nós vamos fazer o nosso dever, como disse o nosso mestre, nós vamos seguir. Então é isso que vai trazer alegria, é combater um bom combate, né? Como diz o nosso apóstolo Paulo. Então eu sempre falo para os meus alunos, ser mais esperto como a serpente, prudente como a serpente, dependendo da tradução bíblica. Então não pode faltar isso, porque às vezes não pode ser muito fofinho, muito manso como as pombas. Você vai ser interpretado como ingênuo, ser interpretado como fraco, e a fraqueza atrai a agressividade. Então você tem que ser firme, você tem que ser direto, e a melhor maneira de formar é passar por todos esses critérios para a gente se preparar para a batalha. Cada um de nós, do seu próprio modo, na sua própria vocação, e nos unir para nos completarmos, né? Cada um vai ter o seu papel, você como historiador e terapeuta, eu como professor e educador corporativo, como pai, né, em vários outros papéis, como catequista, né? Eu sou catequista também. Então nós vamos trabalhando para nos fortalecer e formar essa nova geração. Foi uma alegria imensa estar aqui com você no domingo. Agradeço a audiência aí dos nossos telespectadores, né? E se Deus quiser, a gente se encontra num bate-papo futuro, com a graça de Deus, meu amigo. Eu só tenho a agradecer, né? Na verdade, o professor cedeu um tempo, mesmo com a contrariedade aí, que eu brinquei no início ali. Nunca me aconteceu isso, professor. Peço, reitero aqui, né? E Tranquilo. a sua disposição, a sua serenidade, seriedade, né? Lucidez em relação a essa temática que dá de perceber que é algo vocacional, né? Na sua vida, né? Isso transborda, por assim dizer, né? É alguém que não é um simples, né, contador de histórias, assim, no termo pejorativo que as pessoas gostam de vender às vezes por aí. Eu não estou puxando sardinha, quero dizer que as portas estão abertas, professor, e reitero mesmo a sua disposição por ter ouvido a voz, né, e vindo para fora e atendido ao chamado e buscar trilhar este dia, né, e caminhar até aquele dia, né, por assim dizer. O professor
como um costureiro da alma, por assim dizer, que é a expressão que eu uso aqui, né? Eu desejo que tudo lhe vá bem, professor, a você e a sua família, aos seus mentorados, né? A, ao seu trabalho. E é isso, professor, as portas estão abertas. Eu lhe agradeço do fundo do coração mesmo. Muito obrigado. E então aí, sempre que tiver oportunidade, né? Quando o professor lançar a plataforma, se o professor quiser voltar aqui para explicar melhor para as pessoas, será muito bem-vindo. E os próximos projetos, né? O professor tem em vista aí. Não deixe de acompanhar o canal do professor, Alex Arcanjo Oficial, né? Oficial. Isso. Oficial. Não deixe de acompanhar, o professor tem material riquíssimo, até nem eu vou falar durante a semana ali. Ele tem muito cortezinho, muito videozinho. Não sei onde é que o professor disponibiliza aquilo inteiro, aquele conteúdo. É feito para a plataforma ali no Instagram? Eu tenho hoje no Instagram, né, Alex Arcanjo Oficial, tem alguns cortes ali. E no YouTube tem algumas aulas mais longas também. São poucas por enquanto, virão mais com o tempo, mas existem algumas aulas ali. Tem duas aulas bem longas, completas. Uma é sobre como descobrir a vocação e a outra é a aula da vontade, né? Como entender a vontade humana e verificar onde estão as lacunas para poder desenvolver o potencial, né? A gente sabe que sem a vontade humana, as coisas... A primeira peça do dominó é a alma humana. É lá no YouTube, A então, vontade professor. humana, perdão. A vontade humana Vontade. na alma humana. Lá no YouTube é também a Alex Arcanjo Oficial lá? Aí Alex Arcanjo vai aparecer eu lá, certamente. Vai aparecer, uma hora apareceu lá. Não deixe então de procurar, pessoal. Ao longo desses próximos dias aí eu vou estar disponibilizando mais material sobre o professor. Então, mais uma vez reitero, né, a alegria, a honra aí, né, e a felicidade de ter aqui o professor no fundo do alfinete. Desejo a todos aí que nos acompanham. Não deixe de seguir o professor lá nas redes e ficar atualizado do material que ele disponibiliza, né? E é isso, professor. Muito obrigado a todos que nos acompanham. Uma ótima semana e fiquem com Deus. Tá bom, professor? Obrigado. Um abraço. Até a Tchau, tchau. próxima, se Deus quiser. Sucesso. Valeu.